Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, quem sabe, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria. Pois velho é o seu PC. E hoje... ou algo bem parecido. Falaremos das soft houses e com convidados. Sim, ambos recentemente saídos de instituições manicomiais. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Nós? Opa, vamos aproveitar então para gente se apresentar, né? Vamos. Então, hoje presente nessa gravação, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. Eu, Giovanni Nunes, numa mesa incrivelmente pentagonal dessa vez. E que mais? E hoje nós temos dois convidados, né? Dois vilões especialmente convidados. Dois vilões convidados. Especialmente convidados para esse episódio. Exatamente. Por favor, se apresentem Belarmino de Belfor Roxo e o Kadari de Curitiba. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rogério Belarmino, ex-Youngsoft, atual Tecnobyte. Bom dia, Kadari de Curitiba, galera, Kadari Info, MSX Kadari Info, a loja que eu tinha. Hoje trabalho com TI, mas nada a ver com MSX. Mas quem sabe a gente pode ter alguns produtos aí pra gente voltar a brincar de MSX 14. Se quiser ser representante nosso, não é isso. Também. Bom, eu acho que vocês já entenderam qual é o nosso tema de hoje, né? Do Retrocomputaria 66, né? 66,6. Na verdade, quem vai falar um pouquinho, tem muita coisa, mas vamos falar de soft houses e os nossos vilões, especialmente convidados, trabalharam com soft houses para MSX, e eles vão falar um pouquinho sobre esse fascinante mundo das soft houses para MSX e para micros clássicos, enfim, etc e tal. Este é o episódio onde nós vamos matar a curiosidade de muita gente, e a nossa também no meio do caminho, né? Para falar sobre o dia a dia, diário e cotidiano da vida em soft house. A gente só conhecia do balcão pro lado de fora, agora conhecia do balcão pro lado de dentro. Mas se bem que você trabalhou numa, né, Giovanni? É, mas isso não vem ao caso. Foram só 15 dias. Então não passou nem do período de experiência. Não, eu experimentei o suficiente e fui embora. Pra ver que não era pra você. Sim, também. Certo. Kadari, eu falo muito, você é novo na casa. Vamos lá, conta a tua história. Bota pra fora. Começa do início ou começa do meio? Não, começa Não, não, peraí. Vamos começar do zero. Mas vamos fazer essa bagunça aí. Então, uma vez, a minha uma casinha bem pequena, minha mãe pariu um menino lindo. Não é. Vai pra frente. Vai pra frente. Só pra avisar pros nossos ouvintes mais novos, sim, havia um tempo antes, hoje em dia é tudo loja de aplicativo, né? Vai no telefone, vai no computador, clica, manda baixar, paga. Mas havia um tempo em que, como diz Giovanni, você ia ao aplicativo. Você ia fisicamente, você pegava um ônibus, ou você ia de carro, ia fisicamente na loja, chegava no balconista e dizia: por favor, eu quero comprar o jogo tal. Comprar uma pirataria, né? Sim, também tinha o original, né? O Kadari, eu discordo com você. Pirataria é um termo muito feio. Eu acho que software alternativo seria um backup, né? Isso. Lembre-se do seguinte: pirataria é crime, afundar navios da cadeia. Bom, enfim. Não, vale a pena para a consciência de vocês, não tinha legislação a respeito, então tecnicamente não era crime. Anos 80 e 90, a realidade era outra. Era outro mundo, nós nascemos pirata. A lei de software brasileira é de 86.
a primeira versão é de 86 ou 88, então antes disso não havia realmente legislação no Brasil sobre. E vamos ser sinceros também, no resto do mundo também não havia. Eu canso de ouvir comentário de espanhol falando que eles trocavam fita de espectro com os ingleses. Eles se sentiam envergonhados, porque o inglês mandava uma fitinha bonitinha, original, pro programa original, os espanhóis mandavam um BASF pra Inglaterra com um monte de jogo copiado. Eu sei, não vem com essa de que vocês nunca fizeram, tá, hermanitos? E serve de ilustração. Eu tenho uma grande amiga que mora na Itália, e quando eu fui visitá-los em 2009, no porão da casa deles, um Commodore 64. O marido dela hoje deve ter uns 60 e poucos anos. E aí eu perguntei pra ele, o nome do cara é Felicidade, o nome do cara é Felice em italiano. Falei, ô Felice, o que é isso aqui? Você usava? Ele, não, eu não só usava não, eu vendia software. Eu vendia software de Commodore 64 aqui. Só que o cara mora a 3 horas de Roma para o sul, interiorzão. E o cara vendia pelo correio já naquela época. Pra você ver que essa prática não é única nossa aqui na América do Sul. Não, é que eles começaram a organizar bagunça antes, é só isso. É interessante você imaginar que era download via correio, né? Isso aí, Cadário, perfeita sua observação. Download de correio. Só pra lembrar, né, que as grandes pares de democine europeias começaram como pares, na verdade eram festas que os caras se juntavam pra copiar programa. Copiar programa, trocava trava, programa de travar, né, crack e companhia. No final, alguns caras começavam a pegar toda a coletânea do que foi produzido naquela festa e mandava pelo correio pros caras. Os grupos ficavam trocando isso. No final das contas, né, eles perceberam que, deixa essa porca desse jogo pra lá, e ficaram só brincando de crack intro. Aí começaram a fazer demo. Legal. Falar em demo, hoje em dia a gente tem um grande músico da cena eletrônica chamado Mob. Começou fazendo música para colocar em demo de Amiga. Não lembro se ele começou no Amiga, mas lembro de vários demos do Amiga que utilizavam músicas do Mob. Hoje em dia nem sei se ele fala mais isso, né? Tem gente, assim como tem gente hoje em dia que trabalha com plataforma de alta performance que esquece que começou na MSI. Então vamos lá, Cadário, começa você, conta a tua história. Vamos lá, a história. Cadário, eu vou te dar o roteiro. Quem é você? Como é que você vê se deparar com esse mundo mágico dessa máquina de fazer doido? Como é que surgiu tua empresa? De quem foi a culpa? E fale um pouco sobre a sua carteira de produtos e serviços, né? Pra gente ficar sabendo. E vambora. Então, eu tinha lá mais ou menos 18 anos, eu vim pra capital de Curitiba, eu era lá do interior, já tinha meu hotbit no interior, programava em fita cassete, blá 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 blá. Aí tinha uma soft house sobre Curitiba. Uma perguntinha, Cadário. Você era aquele que o pessoal chama de VIP? VIP, vim do interior do Paraná. Eu não sabia dessa. Eu também não. Boa. Lá do Rio Paraná, lá na beira do Rio Paraná, lá. Era o único cara que tinha um computador na cidade inteira, né? Mas enfim, aí chegando em Curitiba, só tinha uma soft house, aí a gente tinha lá o pessoal que fazia anúncio em jornal, inclusive no jornal nem existia informática, era som e vídeo, onde o pessoal colocava os anúncios de computadores, né? E aí começava a comprar. E aí tinha uns amigos, tinha um cara que era bem mais velho do que eu, que pensava, vamos montar uma soft house? Vamos, mas eu tinha só 18 anos, né? Isso em que ano? Não vou. Isso foi em 87. 87, 88, coisa assim. E aí eu falei, pô, quero uma kit, né? Falei, olha, eu não tenho como entrar de sócio, mas posso ser gerente. Eu já tinha um know-how, já era colecionador de backups de MSX, já comecei já a ter uns disquetes e tal, né? E a gente montou num shoppingzinho Maxi Plus. Então já tinha lá, falava de MSX Plus e tal, e bolei o nome de Max Plus na loja, no shopping. E aí foi legal, a gente montamos lá uma equipezinha e começamos a vender backups, né? O pessoal ia fazer downloads manuais, físicos, né? Levava os disquinhos. Canarinha, rasga o verbo logo. Tu copiava jogo e fita cassete de disquete pra vender. Pô, olha só. Na época era liberado. Já prescreveu, já fiz mais de 20 anos, relaxa. Já prescreveu, se preocupa não. É prescrito, né? Então, eu até criei na época um software que você selecionava no disco vários joguinhos e ele gravava na sequência completa na fita cassete. Então até criava um programa para facilitar a pirataria desesperada. Mas enfim, aí acabou não dando certo lá com a sociedade, blá blá blá. Sociedade não, né? Eu era gerente lá. Fiquei um ano em casa, comprando e vendendo MSX, fazendo meus programinha, blá blá blá. Então, aí tinha um cara que eu nem lembro o nome dele, que vinha sempre do Japão e trazia aleatoriamente produtos de MSX pra mim. Que era jogos,
eu tinha Metal Gear, tinha o SD Snatcher, o digitalizador de imagem, enfim, eu era ponte que o pessoal ia em casa só pra ver essas novidades. Já existia a transformação, já tinha os kits de Vectiano. Aí eu falei assim, vou montar uma loja minha, né, que eu já tinha com meus 20 para 21 anos. Então, montei a loja lá no Shopping Alga Verde, que era em 91, onde já até tive CNPJ naquela época, né? E aí tinha um funcionáriozinho, aí já tinha a era do DDX. Bom, então, quando a gente tinha a lojinha lá, Lujinha do Brimo Kadari, o pessoal até apelidava, Lujinha do Brimo Kadari. Eu turqueava, né, comprava, vendia, né, e já viu, né. E aí eu tinha um dos principais clientes que era umas lojas de fliperama. E aí eles chegaram lá e falaram, eles sabiam que em São Paulo tinha galera que modificava MSX pra pôr em fliperama e tal, eles perguntaram se eu poderia fazer isso pra eles, né. E aí dei uma fuçada, vi os joguinhos tipo Quart, Space Mambo, Tetris, e aí eu conseguia modificar lá, porque tinha todo um circuito da máquina fliperama pra reconhecer ficha, tinha que reconhecer o Game Over, o Start, pra, né, então a gente conseguiu fazer essa modificação, né, no programa. E aí a gente vendia pro cara lá todas as transformações, o MSX inteiro pra ele, só que eu não cobrava a parte de software, né? Isso aí não tinha aquela malícia de cobrar, que era o mais difícil, que era modificar os jogos. Eu só vendia os equipamentos só. Você vendia só o hardware pro cara, não é isso? Isso, só o joguinho modificado pra ele. Não, vendia o hardware, só vendia o hardware, ia de brinde os jogos modificados. Você tava fazendo a filosofia da IBM, né? Nós vendemos o hardware, o software vai de brinde. Bem isso. Falando da IBM pra década de 90, né? Que agora eles compram agora quem tem essa filosofia é a Apple, né? Você compra o hardware, o sistema operacional vai de brinde. Porque a Apple é a nova IBM, a IBM é a nova Microsoft, a Microsoft é a nova, sabe-se lá o que agora. Estão virando outras coisas. Gente, esse não é um podcast sobre estratégia comercial da IBM. Então vou seguir então, a minha historinha, então. Aí o que acontece? Nós aqui de Curitiba tínhamos que ir lá pra São Paulo, né? Pra comprar as coisas. Então eu ia de ônibus pra São Paulo, eu tinha 21 anos de idade, às vezes ia um funcionário meu, um amigo meu junto. Só que como eu não usava cartão de crédito, nem talão de cheque, eu levava dinheiro no bolso. E esse meu cliente, ele me dava dinheiro adiantado, ele confiava muito em mim. Então ele, vou precisar de montar aí mais 10 máquinas, por exemplo. Então eu ia enchia o bolso de dinheiro para comprar 10, 15 kits de transformação, ia lá na Avenida Paulista, no Tio Caixano, aí eu falava, Ademir, eu quero comprar 10 kits de transformação, tô aqui, vou pagar em dinheiro. Aí ele enchia o zóio com aquele monte de dinheiro na mesa. E aí ele tinha um funcionário, ia lá no fundo, lá no quiosquinho, e não sei o que ele fazia lá com o cara lá. Não, tá bom, espera um pouco que a gente tá terminando de montar pra você. E a gente passava a tarde inteira conversando, eu e o Ademir ali, não sei o que a gente conversava. E daqui a pouco aparecia os 10 kits ali, bonitinho, plastificadinho lá, e beleza, né? Chegava em Curitiba, a maioria tava faltando o CI, tava queimado e não sei o que lá. Oh my God. Mas eu ligava, Ademir, tava fazendo, putz, cara, desculpa, traz aí, manda de volta, a gente troca, a gente arruma. Mas a gente sabia, o cara já vendia sabendo que ele queria receber aquele dinheiro cheio na mão ali, né? Em cima da mesa lá, não ia falar, não, só vou poder te vender metade, porque só metade que tá funcionando, né? A outra metade você compra com concorrente. Opa, não. Aliás, você comprava na DDX também, né? Eu ia, tinha uma história meio estranha. Eles falaram que eu não podia falar pra ninguém aqui em Curitiba que eu comprava direto, porque aqui tinha um outro concorrente maior que se dizia ser o exclusivo vendedor do sul do país da DDX. E eu ia direto lá na fábrica da DDX e eu comprava também, pagava em dinheiro lá, se dava muito bem, comprava os kits, os Mega RAM, aqueles 256 que era uma maravilha, né, Mega RAM Disk, o FMX, que é o FM Pack, caixinha de som, enfim, os produtos, desculpa, Demir, mas o produto da DDX era melhor, funcionava de primeira, viu? Era raro que vinha faltando o componente queimado, né? Nesse momento, alguém em Sagres deverá estar gritando, dizer isso. Talvez o Juan, lá em Presidente Prudente, a 1 hora de distância, consiga ouvir o grito. Deve ter ouvido. A este exato momento e instante. Bom, tem o episódio da primeira Mega RAM pirata do mundo, né? Opa!
Então a gente comprava lá, isso foi mais no começo, assim, a hora que tinha o Mega RAM de 128 e o Mega RAM de 256, né? Era o 2 Mega RAM que ele falava, né? O 256. A 128 não chegou a durar muito, né? Porque, pelo menos eu nunca vi uma. Eu apenas suponho que ela existiu. Não, eu já tive, isso aí eu cheguei a comprar do meu. Então ela existiu, ela não é Acre, não, viu? Ai! 256, então, tipo, era febre e era meio carinho, porque é o único do mundo, né? O Aldemir tem parabéns, ele foi o cara pra conseguir botar a ROM em RAM, enfim, foi uma coisa fenomenal, né? E aí aqui eu tinha o técnico, o cara era muito curioso, ele abriu uma Mega RAM e falei, cara, eu vou reproduzir esse troço. E o CI do Aldemir era tudo lixado, assim. Eu não sabia exatamente que CI que era cada um ali, né? Os componentes. Até a memória era lixada, né? Não dá pra saber que era 1256 ali, meio óbvio, né? Mas enfim, né? E aí ele fez a plaquinha, reproduziu, ele descobriu cada componente que era, cada chipzinho e tal, e eu falei, cara, eu consegui reproduzir, vamos ver se a gente consegue funcionar. E não funcionava, cara. Ele falou, cara, mas tá tudo igualzinho, todos os componentes convictamente é esse, exatamente igual. E no mesmo MSX funcionava o original e a versão melhorada não funcionava. Caramba, e um dia, não sei o que aconteceu com ele, um dos 6 lá, ele queimou. Saiu fumacinha, assim, ai que merda. Acho que não sei se foi fazer o multímetro, botou corrente, sei lá. E cheirou, falei, que bosta, pra ajudar, agora queimei o componente aqui, né? Aí, não sei, carga-zaga, ele foi lá e colocou no MSX o Mega RAM dele e funcionou. O moral da história era a proteção da Mega RAM do Aldemir, era um CI queimado. Ai, caramba! E aí a gente começou a reproduzir, aí a gente começou a fabricar Mega RAM e fazer a versão Kadari aqui em Curitiba. Infelizmente eu não tenho um desse, não sei lá quem vai ter uma versão Mega RAM nossa. Eu fico aqui imaginando a linha de montagem, os componentes sendo soldados. No final, o carinha que queima o CI só faz fumacinha e cola aquela etiquetinha com toda de qualidade. Oh yeah! Bem isso. Então nasceu a primeira pirataria de Mega RAM do Brasil, né? Do mundo, né? Eu vou fazer uma pergunta então pro Rogério. Rogério, sim, diga. Seguinte, por acaso você sabe do Ricardo Pontes se aquele esquema da Mega RAM que ele postou também tem uma CI queimada? Passa pra frente. O pessoal monta e não funciona, né? Bom, mas segue o jogo. Mas vem cá, Kadari, eu saber de você. Você não tem nenhuma história pitoresca de cliente, alguma coisa assim que você possa acrescentar? Porque, cara, eu tenho algumas pra contar, mas eu não vou invadir o seu espaço. Quero me diga, não tinha nenhum cliente assim com alguma mania, alguma coisa estranha que o cara ia sempre, pedia sempre a mesma coisa? Quanto que em Soft House tinha muito dessas coisas. Você viu como hobby é o momento que o cara vai se distrair da sua vida, então ele é muito crítico com esses detalhes. Então não tem nada de interessante dessa época pra contar pra gente, não? Cara, olha, o que acontecia é que tinha piazinho, porque tudo era piá, né? Tudo era piá, aqui em Curitiba a gente fala pra moleque, né? Tudo menor que 18 anos, né? Uhum. Aí tinha uns que ficavam, ia todo dia, parecia que batia cartão lá. Ia de manhã, passava o dia, ia ficar lá com a gente pra copiar, pra olhar. Até que um lá, falei, ó, cara, que me ajuda aqui a fazer umas cópias e tal. Ah, tá, eu ajudo. O cara ia lá, aí ele falou assim, mas eu posso copiar um pra mim também? Vamos combinar, você trabalha pra mim e você fica livre de copiar o que você quiser. Cara, o Piá ficou meses trabalhando de graça, só em troca de poder copiar os joguinhos. O cara vendeu a alma dele pra você só pra copiar os jogos, é isso? Bem isso, é. Minha Nossa Senhora! Ele ficava feliz em trabalhar pra mim, em troca ele podia copiar o que ele queria. Ele tava no paraíso. Tinha um funcionáriozinho, porque assim, eu vou revelar, ó. Eu era um péssimo administrador, eu era bem desorganizado. O estoque era novo, eu tinha 21 anos de idade. E aí tinha um funcionário que ele roubava minhas coisas e passava um de outro, ele chegava ali, ó, Kadari, ó, eu ganhei da minha tia, não sei o que lá, mas te vendo bem baratinho. Falou, ó, legal, e eu comprava dele o que ele roubou de mim mesmo, né? Que isso. Gente boa, hein? Nossa senhora. Sujeito quase honesto, né? Nunca foi preso por engano. Caramba. Ah, episódios tem bastante, de comprar disquete roubado e tive que ir na delegacia. E blá blá. Eu tive que subornar o advogado deles com uma câmera filmadora Betamax. Por aí foi, né? Caraca, disquete roubado. Você ia numa loja, comprava um disquete, o cara tinha um disquete? Não.
O cara apareceu com uma caixa da Nashua. Acho que tinha umas 20 caixinhas Nashuas. E lá na loja, tô te vendendo isso aqui baratinho, barato pra caramba. E comprei lá, e passou uns dias, aí apareceu um advogado, você comprou disquete roubado. E aí tive que devolver a maioria do disquete, pagar lá e ainda... Cara, não bem lembro, mas se até onde ia esse processo e tal. Só sei que acabei dando uma filmadora Betamax pro cara lá que foi lesado pra ficar por isso mesmo. Pra poder enterrar o problema. Caraca. Tu foi vendido no meio da história. Não tinha nada a ver com isso. Não sabia. Sei lá qual que era. Uma dessas era tudo uma trama só de um povo só, né? Desde a venda do disquete até papo de advogado. Mas era moleque, né? 21 anos de idade, vai cair facilmente nessas. Você já era uma novidade. Ô, Kadari, mas deixa eu te explicar aqui uma coisa. Porque tem gente hoje que nunca botou a mão num disquete, pra você ter ideia de quanto custava. Ao ponto que se você conseguir um fornecedor mais barato, pra você já era um paraíso, que aquilo ali era a tua fonte de meio de trabalhar, né? Enquanto hoje as pessoas colocam embaixo da internet, a gente tem que gravar no disquete pra poder disponibilizar. Eu acho que tem gente que tá escutando o podcast agora que não tem nem noção do que é isso, porque só viu em computador antigo aquele drive de disquete, não sabia nem pra que servia, né? Era o produto principal, né, de venda. Matéria-prima primordial na época das cópias, né? Download presencial, né? Olha, eu ganhei muita caixa de disquete de presente de aniversário das minhas tias. Porra, era uma alegria. Era eu acho que presente. dá pra gente de considerar que a preço de hoje, uma caixa de disquete 5.4 seria algo como R$60, por exemplo. Poderia. Uma caixa de 10. Até esses dias eu achei uma tabela de preço em dólar dos meus produtos que eu vendi na época. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas tinha tabela completa, desde transformação, tinha até o Turbo R que eu vendi na época. Kit de transformação funcionando e kit de transformação sem funcionar. Dois tipos de preço. Quer que funciona ou não funciona, né? Tu teve um Turbo R na época, Kadari? Eu tive em 91, sim. Um cara... Era um... Em 91, 92, acho. Um cara veio, era da Marinha e chegou com um monstro lá da Panasonic. E aí, olha, eu quero vender e tal. E aí eu vendi que é um amigo meu, que esse que eu fez eu voltar pro mundo do MSX novo. Ele comprou e foi depois lá pro FRS, esse Turbo R. É o Turbo R que foi pra mão do Fábio. Que é aquele Turbo R que deu problema, que foi uma novela pra ele fazer aquele bicho funcionar depois, mas tá funcionando. Isso, ele foi meu, na verdade, na época. Isso desde nos primórdios. Nossa, cara, é o Turbo R mais antigo que eu ouço falar, porque os mais antigos que eu conhecia da comunidade era o Turbo R do Edson Pires. Sim, que deu defeito, depois ele passou pro sobrinho, comprou outro, aí o Turbo R ele conseguiu consertar e hoje é o Turbo R que tá na mão do Jonatas, o sobrinho dele. São os dois que organizam o encontro em Leme. Caraca, e o Edson comprou o Turbo R desse em zero. Quase todo mundo teve amigo de segunda mão, né? Foi de outro cara, comprou e foi lá. Ele comprou o dele na caixa, ele recebeu dele, não sei como, não sei por que vias tortuosas chegou, mas ele comprou dele, ele abriu a caixa e foi lá e tirou dele, ele foi o primeiro usuário. Pois é. Quantos orifícios foram preenchidos para que essa caixa chegasse no local correto? Pois é. Falando E foi mais ou menos em 92 que chegou esse Turbo R na minha mão. Nossa. Cara, uma das vendas fantásticas que eu fiz na época, hoje vale muito mais, mas naquela época eu achei uma maior venda da minha vida de MSX. Eu tinha o Metal Gear, né, 2 na caixinha e tal. Chegou um cara assim do além, cara, eu quero. Falei, eu não queria vender, eu gostava muito. Cara, $350, porque $350 na época era muito dinheiro. Tá bom, tá aqui, ó, o cara tchuk, que as notinhas de dólares e levou o Metal Gear. Isso em 91, 92, 93, né? Nossa, naquela época, ainda é muito dinheiro até hoje, né? Mas você não consegue hoje um Metal Gear 2 completo na caixa, talvez não consiga por esse valor. Não consegue. Se achar por $350, eu compro. Culpa do Hideo Kojima que inflacionou o mercado refazendo a série. Pois é, né? Droga, Kojima. Essa era a nossa vida de Lan House. Lan House não, de Soft House. Dos inícios dos anos 90, fim dos anos 80. Cara, era muito divertido. Conhecia muita amizade. E agora eu fiz aquele encontro de MSX no Curitiba, o primeiro encontro, que graças a Deus foi um sucesso. Aí pessoas da época, Kadari, eu ia na tua lojinha, eu comprava, não sei o que lá. Eu olhava pro rosto do cara, tipo assim, poxa, é mesmo, né? O povo já de barba e cabelo branco e tal, né? Que você chama de... Era tudo piazada, né? Tudo molecada na época. Então foi um momento nostálgico de encontro de muita gente da época.
bem gostoso. Cadê? Eu sou aquele moleque que trabalhou por disquete, você lembra de mim? Hoje eu tô sendo ali, podia comentar, hoje eu tô sendo escravizado ali. Ó, uma curiosidade, você sabe quem trabalhou pra mim na loja? O FRS, o Fábio, ele trabalhou pra mim, ele foi meu funcionário. Ele não que vendia os produtos pra você de volta, não. Pô, não foi ele, pelo amor de Deus. O Fritz tem duas opções, ou ele é o cara que revendia o que era da loja, ou ele era um moleque sodomizado por troca de disquete. Fala a verdade, ele era sodomizado, não era? Não. Ai. Era o meu auxiliar de backup. Auxiliar de backup é um termo totalmente excelente. E aí, gente, vamos sair do centro de Curitiba e vamos pro centro de Nova Iguaçu agora? Vamos lá. Bom, galera, olha só, eu não sou historiador, estudante de história é minha esposa, ela cursa história, tá parada, mas vai voltar, mas só que eu sou um pouquinho mais criterioso com relação a datas. Isso aí é uma coisa que eu herdei da minha mãe. Bom, vamos lá. O Cadari se acha um menino novo, tendo uma loja com 21 anos. Desculpa, Cadari, você já era maior de idade, você já era... Eu cursava eletrônica, eu estudava no colégio chamado Abel, Associação Brasileira de Ensino Universitário. Eu tinha um amigo que estudou comigo no básico, o nome dele era Marco Plástico. Por que plástico? Porque ele não conseguia falar plástico, só falava, então virou uma apelido dele. Ele chegou pra mim e falou o seguinte: poxa, cara, eu tenho um amigo que tem um computador. Eu falei, computador? Cara? Eu falei, porra, computador é coisa de gente rica. Eu falei, não, cara, eu tenho um amigo que tem um computador, não sei o quê. Ele levou na casa do referido amigo, chamava Paulo. Ouvi falar de MSX, mas peraí, deixa eu me corrigir. Antes de ver esse MSX, que aí já foi a confecção da Yanksoft, tinha um cara chamado Alexandre Kiyoshi Matsuda. Esse cara era descendente de japonês, ele era neto de japonês, onde ele tinha toda aquela indumentária. Ele tinha um altarzinho pra Buda, a geladeira dele era daquela de catraca da Mitsubishi, tudo na casa dele era japonês. E aí um grande amigo meu, que é meu amigo já há mais de 30 anos, não sou tão velho assim, tenho só 44, a gente começou a ter amizade com 6 anos de idade. Ele, pô, cara, olha só, vamos na casa do Kiyoshi que ele tem um computador. E aí isso eu tava no básico, porque eu estudava à noite, tava fazendo o segundo grau, eu estudava à noite, eu tinha 15 anos, e aí comecei a conhecer essa galera só depois do segundo semestre, que eu tava fazendo um curso de eletrônica digital, que eu tomei pau na vida de um curso, e eu tive que fazer o curso. Tomei pau na vida com relação à matéria, tá, gente? Aham, Cláudia, senta lá. Vamos ser bem É bom que isso fique bem claro, inclusive. O vizinho do César, no fundo, já me alertou que tem que ser bem explicado. Então, tive que ser transferido da noite pra manhã, onde eu fui conhecer essa galera mais abastada, onde esse Kiyoshi tinha um Hot Beat, onde o primeiro jogo que eu vi foi o Goonies, carregado na fita cassete depois de 20 minutos, e vi o Rollerball. Aí você fica assim, começa a se transformar na sua motivação de vida, entendeu? Eu tenho que ter pra ter um MSX. E aí, cara, eu falei, eu tenho que ter um MSX, eu tenho que ter um MSX, e em paralelo eu conheci um CP400 de um amigo meu chamado Luiz Paulo, e foi o quê? Teve um outro computador que agora eu não lembro, mas o que me marcou mesmo foi o MSX, porque tipo assim, a máquina tinha som e vídeo, né, que era muito maneiro. O CP400 era um lixo comparado com o Hot Beat. Kill it! E aí, o que acontece? Conheci esse Marco Prático, ele me apresentou para um outro cara que tinha um Expert. Pô, o Expert já era assim, a cara profissional, né? Pô, é um maquinão, né? Peraí, o velho golpe do microprofissional, né? Quem olhava assim, mas isso aqui era um computador, né? Aí você veja como é que são as coisas. Isso daí foi no ano de 86, mais ou menos. Passou um tempo, quando foi no ano de 89, eu fui conhecendo mais uma galera, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado. E aí, me juntando com esse plástico aí, ele me apresentou os outros amigos, tá? Eu comecei a ver, eu falei, poxa, olha só, dizem que computador é um negócio que dá dinheiro. Eu queria ter uma certa independência. Eu falei, por que a gente não monta uma loja? Isso com 15 anos. Pô, mas porque a gente vai ter que registrar, não sei o quê. Como sempre, tem um que é mais esperto. O Paulo, que era um dos sócios, onde nós éramos, que eu vou já dar o nome dos outros sócios, falou, pô, vamos montar um negócio. Pô, mas um negócio tem que ter uma base. Então, ficou eu como administrador, o Paulo, responsável por vendas, o Marco Antônio Lima, programador, e o Renato, que era o outro sócio, ia nos auxiliar com relação ao atendimento. Beleza. Uma equipe grande. Eram 4 pessoas. Por que Yanksoft? Todos nós tínhamos menos de 18 anos. Era tudo de menor. De menor. Literalmente de menor.
Senti velho agora, hein? Por isso que eu falei pra você que você falou que tava novo com 21, desculpa, mas você já era velho. Já começou tarde. E aí o seguinte, aquela maluquice, vamos fazer, e eu já tava naquela onça de que tem que ter MSX, aí eu falei, comprei MSX, num episódio que já foi contado até no outro podcast, mas eu acho interessante se colocar, que foi o seguinte, pra quem não conhece, existia um jornal aqui no Rio de Janeiro, não sei se era nível de Brasil, não lembro agora, que se chamava Balcão, onde você comprava as coisas, como se fosse um classificado, como se fosse um OLX de hoje em dia, não existia internet, era 89, e um cara anunciou no bairro de Botafogo que existia lá um expert pra se vender. E aí o que aconteceu? Fui eu com a minha mãe, eu era menor de idade, morava na Baixada, em Belfor Roxo. Vocês foram de ônibus? Fomos de ônibus, filho, não tinha carro. Nossa, aventura. Tipo assim, era um ônibus de Belfor Roxo pro centro do Rio, do centro do Rio, outro pra Botafogo. Tá? A gente não sabia andar de metrô na época, a gente andava muito pouco de metrô, e chegando lá, um cara chamado Bento, que era o cara que me prometeu vender o computador, na Rua da Passagem, que era no final da Rua da Passagem, falou, olha, dona Antônia, que era minha mãe, a senhora me desculpe, mas eu vendi o computador que eu prometi pro seu filho. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito tranquila, e aí virou pra ele, você não tem vergonha na sua cara, não? This is Sparta! Como é que você fala comigo pelo telefone que você tinha um computador pra me vender, me faz atravessar a cidade e chegar aqui e você não tem? Não, a senhora pode ficar tranquila que na realidade aquele estava sem caixa, sem nada. Tá vindo um amigo meu de Niterói de carro pra cá, trazendo um na caixa pro seu filho. Aí eu, lógico, né, sorriso de orelha a orelha. Quem comprou o computador que era pra ser meu foi o Sander. Ok. Olha. No primeiro podcast que eu participei, na residência anterior do Sander, descobrimos lá ao vivo, online, todo mundo junto, né? Acho que só o César e o Giovanni que estavam de fora no Rio, onde eu descobri o seguinte, que na realidade quem comprou o micro que era pra ser meu foi o Sander. Ele comprou na frente, mas eu acabei ganhando um expert na caixa, entendeu? Novinho em folha, e ali, tipo assim, a minha mãe não sabia, mas a compra do micro já estava atrelada ao seguinte negociata. Se eu tivesse um micro, eu podia entrar na empresa. Como a minha mãe não escuta mais podcast porque ela já não habita dentre nós, agora a gente pode rasgar o verbo. Então o que acontece é o seguinte, já estava tudo armado. Se eu tivesse o computador, eu podia entrar na empresa, entendeu? Acho que ninguém sabe dessa história. Então, ok. Só que é o seguinte, você vai abrir uma empresa, beleza. Se hoje em dia já é uma loucura abrir uma empresa, você imagina naquela época. E aí minha mãe, mas isso não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, olha só, você não confia em mim? Confio em você, eu confio, não confio nos outros. Eu falei, não, mas deixa comigo. E aí, meus pais viraram meus tutores, e aí com isso, em dezembro de 89, a loja foi inaugurada, oficialmente. Travessa Almerinda Lucas de Azeredo, eu não vou me recordar aqui o número, mas era no 12º andar. A dificuldade era tanta na época, acho que muita gente hoje em dia não tem noção, telefone era um artigo um tanto quanto de luxo, onde existiam várias empresas que alugavam telefone. A gente não conseguiu alugar, porque o aluguel era caro demais, nós fizemos um acordo com a síndica do prédio. Então nós tínhamos um aluguel de uma extensão do telefone da síndica do prédio. O que acontecia? Quando tocava o telefone, a gente não atendia de cara. Quando batia um plec-plec, era o sinal da pessoa do primeiro andar lá, do 8º andar, quando ficava o escritório da síndica, que ela era uma advogada, a ligação era pra gente. A gente atendia o telefone, então nós tínhamos a loja registrada com o CNPJ. Ela foi inaugurada em dezembro de 89, mas nós fizemos um pré-lançamento da loja, porque você sabe que o nosso amigo José Edemar sempre foi ótimo com relação a negociações. Então o que ele fez? Aí começa a minha vida de negociatas e de histórias escabrosas no mundo tecnológico. Ele fez o seguinte acordo comigo: eu estou com um PC para montar dentro de uma gráfica e eu preciso de alguém que faça isso. Na época eu estudava eletrônica, eu estava no último ano de eletrônica, estava no penúltimo ano, estava no 3º ano de eletrônica e no final de 90 eu me formei. Ele falou comigo o seguinte: se você conseguir uma pessoa para montar um PC para mim dentro de uma gráfica, eu vou levar vocês para um evento que vai ter na sede do Automóvel Clube, na Rua do Passeio, onde vai ter uma feira de informática. Porque nessa feira de informática ia fazer o lançamento da nossa empresa, antes de abrir as portas. Era um pré-lançamento. Ok. Eu consegui convencer um cara que estudava comigo a faltar ao trabalho, a ir lá montar no dia seguinte. Só que tinha um pequeno problema. Eu teria que transportar o material em si a ser montado para essa gráfica que ficava em Ramos. Naquela época, não existia mercado branco e mercado negro, só existia mercado negro. Então eu fui ali na Praça Tiradentes, onde eu nunca tinha visto uma câmera na minha vida, e simplesmente eu toquei na porta e perguntei pro cara, falei, não, eu sou enviado aqui do José Edemar para
parecia até uma boca de fogo, porque os caras me atenderam na câmera, falaram comigo através do microfone, eu esperei um tempo, eles ligaram para não sei quem, eu entrei. Então, lá dentro eles só tinham um gabinete e um monitor oficialmente, com nota fiscal. O resto era mercado negro, vulgo Muamba. O resto não existia. Isso não existe. O resto não existe. Então o que eu tive que fazer? O cara falou pra mim o seguinte, olha só, eu só vou te dar nota fiscal disso aqui. Eu falei, mas e o resto? O resto ele não queria falar Muamba, era importado. Eu falei, tá, mas cadê o resto? O resto era a placa-mãe, a controladora IDE, o HD e as memórias. Em suma, o computador inteiro. O que tinha só no Brasil registrado era somente o gabinete e o monitor. Eu falei, tá, e aí? Não se preocupa não, a gente vai ligar para um parceiro nosso. Falei, cara, esse negócio de ligar para um parceiro, eu já fiquei meio preocupado. Eu falei, pô, vem cá, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Nisso eu tinha 16 anos. Tu imagina eu ser preso com 16 anos transportando Muamba. Minha família não tinha a menor ideia do que era isso. Infelizmente, imagina, tua mãe e teu pai te criam direitinho, faz tudo certinho e você vai em cana. Pô, mas em cana... E o moleque no final vai lá pra FEBEM, onde hoje fica o prédio que o Ricardo dá aula. Fui um digníssimo microfone na mão. O que eu vou dizer lá em casa? Transportando de táxi, eles chamaram o táxi parça deles, até a gráfica. Chegamos na gráfica... Eles chamaram Uber. Isso não existe nessa época. Aí, ok, filho. Fui lá, levei tudo e aí cheguei à noite no curso que eu fazia de eletrônica e falei com um amigo meu, Denilson o nome dele. Denilson é meu amigo? Pô, professor, eu dou ajuda, eu sou. Pô, cara, que você tá perguntando com alguma dificuldade? Eu falei, não, você não trabalha na empresa de PC? Trabalho. Você vai montar um pra mim. Mas quanto que eu vou ganhar? Eu falei, não, você não vai ganhar nada por enquanto. Mas quando a minha empresa começar a ganhar dinheiro, eu vou te dar uma grana. E o cara foi na amizade, ele faltou o trabalho pra ir na gráfica no dia seguinte pra montar o computador. O cara chegou lá na gráfica, era cedo, tipo 7h30 da manhã, em Ramos, pra montar o computador. Ele ficou de 7h30 da manhã até as 9h. E o José Idemar, da revista CPU, não tinha ligado pra gráfica avisando que alguém ia lá montar. Então, assim, hoje em dia eu entendo que os caras já estavam com certo medo, que eles estavam com um computador de Muamba. O acordo era, eles iam imprimir a revista pra CPU desde que tivesse um computador lá. Eu fui o bucha pra levar o equipamento e arrumei um outro bucha pra ir lá montar. Essa negociata toda era pra quê? Pra eu conseguir entrar no evento de lançamento da empresa, na sede do Automóvel Clube da Rua do Passeio. O que aconteceu? Simplesmente ele não conseguiu entrar. Só que aí eu falei com ele o seguinte, falei, olha, Zé Idemar, sinceramente eu não tenho culpa se você não avisou pros caras que o cara ia lá montar. Eu exigi dele que ele me liberasse pra entrar na feira. Entrei na feira, fiz o lançamento. Se vocês quiserem depois, eu posso até mandar pra vocês. Eu tenho um jornal da época com o lançamento da empresa nesse evento. Eu tenho um jornal do evento até hoje. Emoldurado? Não, emoldurado não, cara. Tá aqui junto com a outra relíquia que foi a etiqueta do primeiro FM Sound Stereo. Você tem que colocar no futuro pra ficar mais protegido. Assim, explicando a história para as polianas que estão ouvindo o podcast. Deixa eu só dar a data. O evento saiu no Jornal dos Eventos, no suplemento especial. Foi a primeira exposição de produtos e revenda para produtos de informática. Foi no dia 16 de outubro de 1989. Agora, por favor, elucide. Aí, César, vamos explicar para as polianas, né? O Zé Idemar, ele imprimir a CPU na gráfica de Ramos, só que ele não tinha dinheiro para pagar isso. Então ele prometeu um computador. Ele trocou serviços por um bem. Vem cá, você comprou o computador ou ele te deu dinheiro? O computador era dele. Eu só ia fazer eu era só um puxão. Só a montagem, né? Ele então. Eu era só a música pra transportar. Ele não tinha todo o dinheiro para instalar um computador montado. Então ele arrumou um otário, no caso 2 otários, para fazer o transporte do equipamento e a montagem, um serviço específico. E ele economizou um trocado nessa brincadeira. Eu prefiro colocar como desprovido de malícia. 2 desprovidos de malícia, e assim ele conseguiu fazer um negócio de imprimir, sabe, sei lá com que periodicidade e que edições, a revista CPU. O Zé Idemar trabalhava muito em cima de permuta, né, Rogério? Não, na realidade, eu acho que tudo do Zé Idemar é permuta. Eu não tenho certeza que é essa ele faz. Eu tenho no meu acervo aqui, eu tenho várias CPUs. Então, numa delas eu achei o anúncio da Youngsoft, que era assim, o slogan era Youngsoft Informática Limitada, a primeira soft house no Nova Iguaçu. Tinha lá o Telejovem. Telejovem era o telefone da empresa, que era 767-9545 ramal 90. Quando a pessoa ligava e falava, quero falar com o ramal 90, aí a secretária da síndica batia no telefone e a gente atendia no 12º andar.
Se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse escaneado pra vocês possam colocar aí propaganda da época. Eu tinha lá o MSX Top Secret, que era um utilitário. Eu acho que isso vocês nunca nem ouviram falar, que era um utilitário de disco. E tínhamos o Palhada City. A gente cadastrava revenda no Brasil inteiro. E o que acontece? Só pra você entender aqui do anúncio, ó. Associe-se ao mais ousado clube de usuários do Brasil. Veja as vantagens: 50% de desconto nos jogos, 20% dos aplicativos e 15% em revistas da CPU. Um pacote de jogos por mês, um aplicativo a cada 3 meses do catálogo mensal, com novidades da firma e do mercado em si, concursos, promoções, brindes, etc. Então a gente montou um clube que as pessoas pagavam uma mensalidade e recebiam os pacotes que elas escolhiam no catálogo. Então já era uma fidelização que a gente fazia na época. Tá melhor do que me explicaram como era a carteirinha do MISC, que você pagava para ser sócio do MISC e você ganhava a carteirinha. E assim... Não tinha vantagem. A empresa, como nós não tínhamos 18 anos, não tínhamos como ter conta. Então, conforme eu já falei anteriormente, éramos 4 sócios. Eu, o Paulo, o Renato e o Marco. A mãe do Marco cedeu a conta dela para que a gente depositasse os cheques. Então, o cheque tinha que vir nominal a Ivone de Santo Barbosa, que no caso era a mãe do Marco Antônio Lima, o programador que gerou o Palhada City. E o que aconteceu? Só que tinha um pequeno detalhe. Como não existia essa quantidade de agentes que tinha hoje, eu tinha que sair de Nova Iguaçu e a pé ao Alto da Boa Vista, onde ela trabalhava, que era no Hospital de Penitência, para levar os cheques que vinham pelo correio dentro de carta para poder colocar na conta dela e aí se beneficiar do valor em si. Então a Youngsoft foi inaugurada em dezembro de 89 e seguiu funcionando até março de 91, mais ou menos. Dentro desse período a gente começou a fazer outras negociatas, vamos dizer assim, com o José Idemar, e numa delas eu não lembro o que foi que eu negociei com ele, mas eu acho que eu cedi algumas cópias do programa para ele, alguma coisa do tipo, para ele vender. E o que ele fez comigo? Ele falou: eu vou te encontrar em São Paulo, eu tenho meu padrinho, mora em São Paulo até hoje, e aí ele falou: a gente vai se encontrar em São Paulo. Ele foi jantar na casa dos meus tios, ele ia me dar cartões da Águia Informática, que era a empresa que publicava a CPU, para que eu fosse visitar os revendedores de São Paulo de produtos MSX para trazer para o Rio. Então ele me deu uns 20 cartões onde ele assinava, que era como se fosse o aval dele, dizendo: não, pode negociar com esse cara porque eu sei o que está acontecendo. E aí, meu camarada, eu passei a visitar todas as empresas de MSX de São Paulo, até que quando chegou na terceira, fabricantes de produtos, de software de São Paulo já tinham se conversado entre si, e aí me perguntaram: você que é o garoto de programa de Nova Iguaçu? Falei: como assim? Não, você não. Assim, eu era o garoto de programa de Nova Iguaçu, porque eu passei 15 dias visitando todas essas empresas, procurando representação para trazer para Nova Iguaçu. Porque assim, o local mais próximo que tinha, que era conhecido, era a MSX Soft, em Vila Isabel. A 28 de setembro. A 28 de setembro, onde o seu Antônio nasce, aquele amor de pessoa. Tem que falar pra você. Beleza. Se você não era cadastrado junto à DDX, você não tinha o direito de vender nada, assim como o nosso amigo Cadari já falou anteriormente. Então eu falei com ele: não, mas então eu queria me cadastrar, mas qual é o volume de vendas que você vai ter para justificar que eu possa dar uma representação para você? Eu falei: não, se você quiser eu posso ir direto até a DDX. A DDX não vai lhe cadastrar. E aí ele não me cadastrou, e tudo nessa vida tem 2 caminhos, e eu conheci um rapaz chamado Sérgio, que eu não me recordo do sobrenome dele. Ele era dono da Infoteles, que era um representante da DDX igual o Kadari, meio por debaixo dos panos e lá dos teles. Então eu simplesmente falei pro seu Nassi que eu não precisava dele pra mais nada, voltei e fiz um acordo com o Sérgio da Infoteles, e quando ele comprava: quantos você quer, Rogério, esse mês? Então, ele comprava pra ele, comprava pra mim, então era um braço da DDX através da Infoteles, pra você ter uma ideia. Mas aí eu tinha representação de tudo quanto é canto, entendeu? Tudo quanto era produto, eu era representante inclusive da CVS. Nosso primeiro micro, meu primeiro 2.0, foi um micro transformado pelo Ademir Caixano da CVS. Você também comprava 10 kits com Caixano? Não, eu não comprava. Eu vou te ser sincero que a gente nunca vendeu um kit da CVS. A gente não chegou a vender. A gente só vendeu, acho que se chegou a vender, se eu não me recordo bem, foi da DDX, porque era um valor muito alto. E assim, o cara ter um MSX já era uma grande coisa. O cara ter um MSX com drive era mais ainda. Agora o cara ter um kit 2.0 na época era muito caro. Porque era opção. Você quer um drive ou você quer a transformação, que eram quase o mesmo preço. Pra você ter uma ideia, quando eu comprei o meu micro, eu conheci o Sérgio porque eu descobri um anúncio dele, não sei se foi no classificado do Globo, tinha na Baixada, porque eu não queria voltar na cidade. Então o que acontece? Eu comprei meu drive de disquete 5.1/4 com o Sérgio da Infoteles. E aí eu travei esse contato com ele, comprei o primeiro drive, depois é que eu comprei o computador. Eu nunca usei fita cassete. Bando de garotinho juvenil! Eu já comecei direto com drive. Eu conheço história de gente que, por favor, não riam, o cara preferiu transformar para MSX2 do que ter um drive.
Agora sim, imagine como ele fazia pra carregar os jogos. Fazia Cassete. Jesus. Não, peraí. O de MSX2 com cassete. Sim, fazer o quê? Eu só não te digo que esse cara que fez isso se chama Márcio, porque o Márcio eu sei que ele também não usou fita cassete. Aliás, ele tinha drive 3. Na realidade, é tipo assim, né, cara? Tem gente que gosta de sofrer e leva isso a um grau elevado, né? E você carregar um jogo de MSX2 na fita cassete é tipo, dá na minha cara pra me acordar todo dia. Eu acho. Só um jogo de Mega RAM, fita cassete, quase não demora. Cara, se um jogo de 16K, que era o Bulls, levava 20 minutos pra carregar, quanto tempo levava pra ele carregar um jogo de Mega RAM? Atenção, gente, por favor, regra de 3. Faça a conta aí que a gente não vai fazer, não. Entendeu? Então, tipo assim, o cara quer sofrer e entrou na fila no Vale do Apple, né? Eu sofri. Vamos voltar lá à empresa. Então a empresa tava indo bem, né? Só que teve um pequeno detalhe, né, cara? Tipo assim, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então uma coisa que eu falo pra qualquer um: não mude de emprego, não abra negócio na véspera de troca de governo. Se vocês lembram bem, teve uma eleição e o nosso amiguinho, Fernando Collor de Mello, foi empossado em março. Então assim, eu abri a empresa em dezembro, pensando nas vendas de Natal, vendi um monte de coisa, beleza, janeiro beleza, fevereiro beleza. Quando foi em março, que na época a posse do presidente era em março, o Collor entrou, o que o Collor fez? Tomou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo ficou desesperado. Aí a empresa deu uma baqueada bem grande, entendeu? Mas, tipo assim, vamos tocar o bar? Vamos tocar o bar. Vamos tocar no bar. Só que, como eu já disse antes, até durante a conversa com o Kadari anteriormente, é o seguinte: sócio é o tipo de coisa que você tem que pensar muito mais até do que a escolha da tua mulher. Porque se você não dá certo no relacionamento, você apenas termina e divide os bens. Um sócio que você tenha, ele pode te ferrar por anos, como até mesmo o Kadari falou, né? Que ele ficou 10 anos sem CNPJ. Nesse clube que a gente tinha muita gente de Curitiba. Tinha um senhor, o nome dele era bem diferente, então por isso eu não escolhi. O nome dele se chamava... Kadari. Não, o nome dele era... Peru Washimi. Era um descendente de japonês, um advogado. Todo mês pagava a mensalidade dele, mandando o chequinho dele pelo correio. A gente recomendava que colocasse um envelope bem grosso pra não aparecer que era um cheque, pra não ser violado. E aí, num dia de plantão de sábado, que era eu, ele chega pra mim e fala o seguinte: é da Microsoft? Falei, pois não. No sábado a gente atendia o telefone direto porque a síndica não trabalhava. Aí eu anotava os recados da síndica. O que aconteceu? Ele chegou, não, eu queria falar com o responsável por despacho de encomendas. Falei, pois não, só pode falar comigo. Quem tá falando é o Rogério. Eu falei, aqui que não tá falando solteiro, eu acho mesmo. Eu falei, como vai, solteiro? Tudo bem? Ele, não tá muito bem não. Eu falei, o que foi? Alguma coisa? Algum dos pacotes que o senhor comprou não tá funcionando? Você quer que regrave pro senhor? A gente gravava só em disquete, tá? A gente não gravava em fita não, porque você tem níveis de sofrimento e a gente não queria passar por masoquismo, tá bom. Não, né? E aí ele chegou, eu falei, não. Foi, mas o que houve? Não, porque já tem 3 meses que eu estou pagando o clube de vocês e não recebo nada. Eu falei, não, mas eu vou dar uma olhada aqui e ver o que aconteceu. De repente, extraviou, não. Eu não recebi nada, eu fui até o correio e não chegou nada. Eu falei, tá. Fui lá e aí fiz uma ligação pra ele de volta. Falei, olha, realmente não foi despachado nada, não. Eu só queria saber se realmente era isso mesmo, não tinha despachado nada, porque eu vou resolver o problema. Eu falei, como? Eu vou processar a empresa de vocês, eu vou fechar a empresa de vocês. Aquele papo de advogado básico, né? Que tipo, eu posso, eu faço, eu aconteço, é Deus no céu e eu na terra, né? You will die, mortal. E aí eu descobri, com esse pequeno detalhe, que o nosso sócio, Paulo, estava desviando o dinheiro dos cheques, ele estava colocando cheques no nome dele, entendeu? Simplesmente. Beleza. Retificando até a informação a respeito do cheque, a gente passou a usar a conta da mãe do Marco, porque antes era a conta do Paulo, do pai do Paulo, que tinha uma farmácia. Então ele levava o cheque lá, o cheque vinha em branco, e ele colocava o nome do pai dele, ele estava com o cheque no nome dele e estava desviando dinheiro. A gente convidou ele a se retirar da empresa, gentilmente. Ah, mas e tudo que eu coloquei? Ou você saiu então de processo. Então ele saiu com a mão na frente e atrás, e falando que o seu Teroshi me teria 3 meses de clube gratuito, por conta dele ter descoberto esse rombo na empresa, e aí passamos a tocar a empresa só nós 3, né? No caso, o Marco, o Renato e eu. A coisa foi mais difícil, a gente tinha o Palhada, a gente vendia o Palhada, tá? Aham, Cláudia, senta lá. Então, a gente vendia o Palhada e a gente tinha um certo lucro. E fomos tocando o barco. Só que quando aconteceu de entrar no ano de 91, o aluguel simplesmente quintuplicou. Então não tinha mais condições da gente tocar a empresa, entendeu?
Mas deixa eu colocar uma outra coisa interessante pra você. Era muito interessante pelo seguinte, que vinha gente do Botecanto da Baixada pra comprar com a gente. E assim, tinha gente que ia lá pra conhecer o computador, que eu nunca tinha visto. Então, de vez em quando, a gente tinha que demonstrar como é que o computador funcionava, porque a pessoa não sabia nem o que era. E aí acabava comprando máquina com a gente, entendeu? Eu tive contato, eu conheci o Fábio Pereira do Mac Program Writer na época, conheci o Dudu da Knight também nessa época eu não conheci o Márcio, conheci o Márcio só depois. Você conheceu também o sujeito que foi na sua loja sugar a sua ROM. Eu ia chegar nesse pequeno episódio que reverbera até hoje. Plá, plá, plá. Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo Retrocomputaria. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.